Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora mais uma palestra do nosso ciclo virtual de palestras. Hoje, na verdade, a última palestra do nosso ciclo virtual. Iniciamos lá em agosto, fizemos então toda a semana esse encontro para estudo e com o objetivo de fazermos um esquenta, digamos assim, para as palestras presenciais do nosso grupo espírita que se iniciam a partir da próxima segunda-feira. Então, já a partir da próxima segunda, dia 25, as nossas palestras estarão acontecendo presencialmente na sede do GEIAP, que é na rua Monsenhor Aquiles, número 259, no bairro do Jockey, cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no interior do Rio de Janeiro. Mas quem não for de Campos e nos acompanha, vai poder acompanhar, vai poder assistir as palestras aqui pelo Instagram, porque nós estaremos retransmitindo. E quem for de Campos, convidamos para vir ao Grupo Espírita assistir e participar presencialmente, não só dessa atividade, mas também das outras que estarão sendo disponibilizadas. Atendimento fraterno, estudos de O Livro dos Médiuns vão estar acontecendo também de forma presencial, passe. No início vai ser coletivo, vocês vão entender isso na semana que vem, mas precisando a gente também pode atender individualmente. Vai ter atendimento fraterno, a gente vai ter o nosso espaço literário, vai ter o nosso cantinho do chá. Então, nós vamos ter muitas atividades bacanas, vamos ter o nosso espaço da evangelização. Então, para quem for mãe, for pai, quiser vir à palestra, mas tem filho pequeno, a criança não gosta de assistir palestra, não tem problema. A gente já separou um cantinho para as crianças ficarem, com material espírita, livrinho e etc. Então, tá tudo esquematizado para conseguir receber a família inteira, tá? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Eu quero ir na palestra, mas meu filho é pequeno, não gosta de assistir palestra. Algumas crianças gostam, né? Outras não tem problema. A gente já montou, já pensou nisso, montamos um cantinho para as crianças ficarem. Então, está tudo muito lindo, posso dizer isso para vocês. Sou um pouco suspeito, né? Mas já estou aqui na nossa sede, estou olhando tudo, está tudo muito bonito, gente. Está lindíssimo o nosso grupo espírita. Então, venham prestigiar a inauguração, a abertura para o público presencial e venham também participar das atividades, certo? Já deixo aqui, aproveitando o nosso muito obrigado aos que estão doando, aos que estão colaborando, aqueles que sentiram o coração tocado para nos ajudar. Nós estamos com a nossa campanha Semeadores de Luz acontecendo, várias pessoas já doaram. Nosso muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Vamos ver aqui, a Jeane já chegou, vou então chamá-la para podermos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. A Jeane está aqui? Será que eu consigo chamá-los? Já foram dados. Vamos ver se ela consegue entrar. A Jeane conseguiu entrar. Olá, Jeane. Olá. Boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Dá sim. Seja muito bem-vinda. Vamos então fazer a nossa leitura inicial. Então, fazemos a nossa prece. Logo na sequência, a Jeane vai conversar com a gente sobre animismo, né, Jeane? Animismo à luz do Espiritismo. Jeane está aí? Tô. Ah, sim, porque eu não estou conseguindo te ver na tela. Você está me vendo? Tô sim. Tô Tá, então vamos seguir. vendo. Tá certo. Bom, a mensagem de hoje, ela é a coragem que nos falta. O pessoal que está assistindo a gente, está tudo direitinho para vocês? Por que temos
tanto receio de levarmos adiante os nossos sonhos? Por que essa ideia de que não vale a pena e que vamos fracassar? Por que essa preocupação incessante com as críticas que podem advir? Por que deixamos que os nossos pensamentos, ao invés de nos darem força e entusiasmo, sejam tão limitantes? Enquanto não tivermos coragem para levá-los adiante, ficaremos paralisados no tempo e na evolução que nos cabe empreender. As pessoas corajosas também têm seus receios, mas não deixam que esses os impeçam de tentar. Colocam suas ideias em prática como uma tentativa, algo que pode dar certo ou não, uma experiência a mais dentre as muitas que poderiam fazer. Se não der certo, não significa que tudo estará perdido. Outras novas ideias podem surgir e serem igualmente testadas. A coragem é uma grande ferramenta nesse processo de experimentação de novas ideias e projetos. Precisamos de coragem para testar e recomeçar se necessário, mas sempre indo em busca daquilo que sentimos precisar. Esse sentimento é fundamental no processo de renovação do ser. Ao trabalharmos a nossa coragem, mexemos com a estrutura mental, física e espiritual, saindo da comodidade e da inércia que por muito tempo nos acompanhou. Mudamos e evoluímos. E assim, vamos ampliando a nossa capacidade de discernimento acerca da vida e do mundo. Não podemos deixar que os temores nos impeçam de seguir. Todos temos ao nosso lado um espírito amigo que nos envolve e auxilia, trazendo ao nosso coração a inspiração que precisamos para seguirmos corretamente. Sabermos que Deus está conosco faz toda a diferença na conquista da coragem que necessitamos. Caminhar sozinho é difícil, mesmo para quem tem coragem. Todavia, sabendo que um amigo fraterno e amoroso está ao nosso lado, segurando as nossas mãos, em toda e qualquer situação, fica bem mais fácil ser corajoso. Será que conseguimos entender? Será que a partir dos esclarecimentos trazidos conseguimos dar um passo mais adiante? Pensemos em algo de bom que desejamos realizar, mas que nos faltou coragem para tentarmos. Agora, pensemos em algumas maneiras de realizarmos o que gostaríamos. Excelente. Antes de partir para a ação, entretanto, busquemos o nosso amigo espiritual, pedindo em preces para que ele nos inspire como deve proceder. Se o chamarmos humildemente e com sinceridade para perto de nós, ele conosco estará. Deixemos o nosso coração se conectar com o dele. Acreditemos que ele vai nos ajudar e ficará muito feliz em ser útil. Sempre esteve ao nosso lado, mas nunca o buscamos dessa forma. Ele estará pronto para nos ajudar. Coragem, irmãos. A vida é de aprendizado constante. Deixemos que essa verdade nos envolva e sigamos sempre com Jesus. Então, agora, realizar a nossa prece. E então, logo na sequência da prece, eu vou deixar a Jeane na tela, tá, para vocês. Ela vai falar durante 40 minutinhos. E ao final eu retorno para fazermos a prece final de encerramento. Vamos então fechar os nossos olhos, se for possível. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, sob orientação da nossa mentora Ivone, para mais uma palestra do nosso ciclo virtual. Que possamos ter momentos de aprendizado e elevação. Que assim seja. Assim seja. Jeane, é com você. Bom, antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, principalmente falando de um tema como esse, né? Hoje a gente vai conversar sobre o animismo e acredito que toda pessoa que se viu médium ou que decidiu estudar mediunidade já em algum momento, né, chegou à frente desse conceito, desse termo e ou teve dúvida, ou às vezes não teve dúvida quando deveria ter,
né? E a gente vai entender o porquê que eu estou dizendo isso hoje. Então, a primeira coisa que eu queria, né, eu quero começar a conversa nossa de hoje, é falando o que é o animismo. Porque qual é o grande problema? O termo animismo, ele surgiu para nomear, né, para explicar um conceito bem restrito. Mas com o passar dos anos, esse conceito ele foi sendo ampliado. De forma que hoje você pode estar conversando com uma outra pessoa, as duas estarem falando sobre o animismo, mas estarem falando sobre coisas diferentes. Porque, como eu disse, o animismo hoje, ele é um termo usado para conceituar uma série de fenômenos, né, que nem sempre tem uma ligação tão direta quanto a gente acha que tem. Então, por isso que eu quero primeiro que a gente possa conceituar, entender o que é o animismo, e depois a gente vai ver essa questão, se o animismo é negativo, é positivo, a questão da fraude, da mistificação. Então, vamos lá. Para começar, animismo vem da palavra anima, que é uma palavra em latim que significa alma. Então, a gente já entende que animismo são fenômenos relacionados à alma. E alma, como a gente aprende lá no livro dos Espíritos, alma é o espírito encarnado. Então, eu já sei que o animismo ele se refere a fenômenos que se originam do espírito quando está encarnado. Então, nós não estamos falando aqui de fenômenos relacionados a espíritos desencarnados, e sim a espíritos encarnados. Bom, quando, né, em 1906, se eu não me engano, esse termo, né, ele foi cunhado e o conceito foi explicado, né, um livro foi escrito para isso, o animismo ele foi descrito como um conjunto de fenômenos intelectuais e físicos que tinham origem num espírito encarnado, né, no espírito do médium, e essa origem ela era inconsciente, ou seja, o médium ele não sabia que estava, né, praticando alguma coisa, que ele estava desenvolvendo alguma coisa. E o resultado dessas emanações do médium, elas gerariam um fenômeno físico ou intelectual, mas que aconteceria longe do médium, fora do médium. Só para vocês conseguirem entender, um exemplo, né, deste animismo original, que foi descrito lá o conceito original foi descrito lá em 1906, um grande exemplo disso é a telecinésia, que é a capacidade que algumas pessoas têm de movimentar objetos com a força do seu pensamento, sem a atuação, né, nesse caso, de um desencarnado, seria a ação do encarnado. Então foi assim que o animismo ele foi descrito originalmente. Nesse mesmo livro, em que se descreveu o animismo, também foi descrito um outro processo que seria o personismo, que seria muito parecido com o animismo, né? Também seria gerado por um médium, por um indivíduo encarnado, nem sempre ele se vendo como médium, mas por um encarnado. Só que neste caso, apesar de também ser inconsciente, o fenômeno aconteceria dentro do próprio médium, no âmbito, né, do próprio indivíduo. Né? E a característica principal do personismo seria que este indivíduo assumiria uma personalidade estranha à dele. Ou seja, um indivíduo assume uma personalidade diferente da dele, mas que não é de um desencarnado. Isso pode acontecer, inclusive foi descrito por André Luiz no livro, se eu não me engano, Domínios da Mediunidade. Esse caso pode acontecer quando o indivíduo encarnado ele está assumindo a personalidade que é sua, mas de uma reencarnação anterior. Então, é uma atuação dele, da sua alma, do seu, né, espírito encarnado, não é um desencarnado, mas é um fenômeno que a personalidade dele muda, a forma de agir, né, a forma de falar, mas que não tem atuação direta de um desencarnado. Por que eu estou explicando isso? Porque com o passar dos anos, o conceito de animismo mudou. Tanto que hoje o personismo é considerado também animismo. Essa descrição que eu dei do livro do André, né, do Chico Xavier,
né, por meio do André Luiz, nos domínios da mediunidade, essa explicação ela é dada com o termo animismo. Então, quando é falado sobre, né, o fato de alguém trazer uma personalidade de uma reencarnação anterior, é nomeado como animismo. Então, o que era personismo hoje também é considerado animismo. Além disso, hoje, o que nós consideramos animismo também inclui qualquer tipo de fenômeno intelectual ou físico que seja resultante do encarnado, mas que não necessariamente é assumir uma personalidade estranha ou mexer objetos. Então a gente pode conceituar o animismo que nós consideramos hoje como qualquer tipo de fenômeno que tenha origem no encarnado, mas que aparente ter origem de um desencarnado. Essa é a grande questão. Hoje, então, animismo é todo o conjunto de fenômenos intelectuais e físicos que aparentam ter origem espiritual, aparentam ter uma origem em espíritos desencarnados, mas, na verdade, se originam do encarnado. Bom, muito confuso, muita coisa pode estar aí dentro do animismo, e é justamente por isso que o animismo, muitas vezes, ele é mal interpretado, ou às vezes até muitas pessoas, elas, dentro de um fenômeno anímico, elas acabam até sendo repudiadas. E a gente vai entender tudo um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa entender é por que surgiu essa visão tão negativa sobre o animismo, né? Porque algumas pessoas elas são repudiadas pela questão do animismo. Porque com o tempo, as pessoas começaram a entender o animismo como fraude. Por quê? Se parece vir de um desencarnado, mas na verdade é do encarnado, então o indivíduo ele está sendo fraudulento, ele está enganando, né, dizendo que é um desencarnado, quando na verdade é ele mesmo que está ou falando, ou escrevendo, ou gerando um fenômeno físico. Isso se tornou um grande problema porque o espiritismo, que já sofria com a desconfiança de, né, uma grande parcela da população, agora ainda sofria com essa questão, né? Dentro da própria comunidade espírita ainda existia este problema. Não era agora só aqueles que estavam fora do espiritismo, que duvidavam do espiritismo. Dentro da própria comunidade espírita também surgiu a dúvida. Será que esse médium realmente está falando, né, em nome de um desencarnado, ou essas palavras são dele? Ou o que ele está escrevendo vem dele? Isso se tornou ainda pior para os médiuns iniciantes. Porque, além da questão do julgamento que vem de fora, existe o julgamento interno, principalmente para quem está começando. Se algum de vocês já, né, começou a estudar a mediunidade, se vê como médium, começou a atuar como médium, já deve ter passado pela situação de se perguntar: será que sou eu ou é o desencarnado? Será que isso que eu estou falando, que eu estou escrevendo, realmente veio do desencarnado ou isso sou eu? Até onde sou eu e até onde não é? Isso é extremamente confuso, principalmente para quem está começando, e isso se torna muito confuso dentro do que nós conhecemos como a mediunidade intuitiva. Porque a mediunidade mecânica, em que o espírito ele assume de uma forma mais direta a ação do médium, então o médium ele participa com menos intensidade, a capacidade dele de interferir é muito menor, isso é um pouco menos problemático. Mas no caso da mediunidade intuitiva, em que o espírito ele passa a informação para o médium e o médium transmite, realmente existe essa dúvida: será que realmente é o espírito? Será que eu estou influenciando? Será que tem algo meu, né, nessa carta que está sendo escrita, nessa palestra que está sendo dada? Então isso se tornou um grande problema, principalmente para aqueles que começaram a ver o animismo como fraude.
Bom, para a gente poder conversar sobre isso, eu queria citar alguns pontos que são importantes para que a gente possa entender o quanto o animismo pode ser negativo, mas o quanto o animismo pode ser positivo. Primeiro ponto, e aí eu vou até ler um trechinho do livro dos Espíritos para poder me basear. O primeiro ponto que eu queria, dizer a vocês é que animismo puro é excepcional. Ou seja, basicamente não existe. Raramente um indivíduo ele vai agir totalmente por conta própria, sem nenhum tipo de influência de um desencarnado. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ler questão 459 do Livro dos Espíritos. A pergunta foi: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta da espiritualidade: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, se a gente aprende que basicamente não existe situação em que não tenha uma influência espiritual, animismo puro, uma ação que é puramente minha, sem nenhum tipo de influência de um desencarnado, ela, não vou dizer que nunca aconteça, mas possivelmente é raro. Este é um ponto. Segundo ponto, num processo mediúnico, num trabalho mediúnico, a atuação, a influência do espírito do encarnado, da alma do encarnado, ela nunca é nula. Nem nos casos de uma mediunidade mecânica. Não dá para ser totalmente nulo, não dá para um médio dizer não vou influenciar em absolutamente nada. E aí, de novo, vou me basear em uma pergunta, mas agora do Livro dos Médiuns. É a pergunta 10 do tópico 223, que fala o seguinte, a pergunta é: o espírito do médium nunca é completamente passivo? E a resposta: é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica. Mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso, o concurso do espírito do encarnado, é sempre indispensável, como de um intermediário. Mesmo que se trate do que vocês chamais de médiuns mecânicos. Então, a própria espiritualidade nos mostra que, primeiro, não existe ação que seja exclusivamente do encarnado. Sempre tem uma influência do desencarnado. Segundo, quando existe um processo mediúnico, um trabalho mediúnico, a ação do espírito do médium sempre vai estar presente. Em menor escala, em maior escala, mas sempre vai estar atuando. Então, para aqueles que têm medo do animismo, achando que, primeiro, tudo que está sendo falado, tudo é seu, não é. De alguma forma, existe uma influência espiritual. Outro ponto, para aqueles que têm o medo do animismo, dizendo, eu quero ser um médium, mas eu não quero interferir em nada, eu não quero influenciar em nada, eu não quero que nada meu interfira. Isso é impossível. Porque a atuação do médium é importante. A gente vai ver que muitas vezes é até benéfica para a mensagem. Tudo vai depender da intenção e da dosagem. Então, o animismo não é uma fraude? Não é. Mas vamos compreender. Por que eu estou dizendo que o animismo não é uma fraude? Porque fraude é uma coisa que acontece com intenção. O médium que frauda um processo mediúnico, um médium que mente, finge estar incorporado, finge estar sob influência de um desencarnado e transmite mensagens que são dele,
Este médium, ele faz isso de forma totalmente consciente e com a intenção de enganar. Isso não é animismo, isso é fraude. Então, a fraude, quando tem essa questão do objetivo de enganar, eu sei que eu estou enganando, estou fazendo isso propositalmente, seja por questões de vaidade, seja por questões de ganância, o motivo cada um vai ter. Mas quando ele faz isso intencionalmente, sabendo que está enganando alguém, ele está sendo sim uma fraude, né, dentro deste contexto, mas aí nós não consideramos isso como animismo. Porque o animismo, ele não está ligado com o fingimento, com a mentira. O animismo, ele, em geral, é inconsciente. Em geral, o médium faz sem perceber. Ou, às vezes, ele até tem um certo nível de consciência, mas ele não está fazendo propositalmente com o objetivo de enganar. Se ele está fazendo com esse objetivo, ele saiu do animismo e entrou na fraude. E eu diria mais, eu diria que até no caso da fraude, existe sim interferência espiritual. O caso de uma pessoa que, infelizmente, dado ao seu nível de ignorância moral, faz uso, né, da boa-fé do próximo para conseguir dinheiro, para conseguir algum tipo de vantagem, mentindo ao dizer que está sendo incorporada, está incorporada, ou que está recebendo uma mensagem psicografada, mentindo para um outro encarnado, ele não está sozinho. Com certeza, ele sim tem influência espiritual. A questão é de qual espírito? Porque as suas intenções vão mostrar exatamente qual vai ser a sua companhia. Quais desencarnados estarão ao seu lado? Porque se o objetivo dele é enganar, se o objetivo dele é mentir, ele possivelmente, né, terá amigos espirituais, irmãos espirituais ao seu lado com os mesmos objetivos. Então, até no caso da fraude, nós não podemos dizer que é puramente o médium encarnado, que é o encarnado agindo. Até neste caso, nós temos desencarnados em atuação. Talvez não tão bem intencionados, mas estão lá. E aí, então, fica essa coisa, né? Então, o animismo não é fraude. Ok, isso a gente já entendeu. Porque fraude é fraude, animismo é animismo. Mas o caso do animismo, ele é positivo ou é negativo? Porque quando uma pessoa ela procura uma casa espírita, ela procura muitas vezes um médium para uma psicografia, para conversar, né, pedir esclarecimento para a espiritualidade, ela espera que a mensagem venha do plano espiritual e não do médium. Então, a gente fica nessa situação. Então, é positivo ou é negativo? Eu queria ler rapidamente o conceito de animismo que foi dado por André Luiz, né, no livro Mecanismos da Mediunidade, e por Ramatiz, no livro Mediunismo. Que aí a gente vai ver que tudo depende. Vamos lá. Como André Luiz explica o animismo? O animismo é o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Esse é o conceito do André Luiz. Conceito de Ramatiz. O animismo é a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados, quando ele impõe algo de si mesmo à conta da mensagem transmitida do além-túmulo. Nós percebemos aí dois conceitos que estão falando da mesma coisa, mas dá para perceber uma entonação diferente. Quando você olha o que o André Luiz falou, dá a entender o animismo como algo positivo, porque é cooperação. Médium encarnado
e espírito desencarnado trabalhando em conjunto, de uma forma cooperativa, para levar uma informação. Então, a gente percebe uma leveza neste conceito. Mas quando a gente lê o conceito do Ramatiz, né, quando a gente vê quando o médium impõe algo de si, mesmo na conta da mensagem transmitida do além-túmulo, dá a impressão de que o médium aí ele está colocando palavras na boca do desencarnado, que ele está falando pelo desencarnado, mas na verdade são palavras dele, traz uma conotação um pouco mais negativa. Qual dos dois estão certos? Os dois. Os dois estão corretos. Porque é positivo ou é negativo dependendo da intenção, do nível de esclarecimento deste médium e da dosagem dessa ação anímica que ele tem. Então, por exemplo, se um médium ele psicografa uma carta dizendo ser um ente desencarnado daquela pessoa que veio buscar auxílio, ele assina como o indivíduo que desencarnou, sabendo que não é, sabendo que é ele. Mesmo que ele não tenha más intenções, isso está quase dentro do âmbito da fraude. Quando ele tem uma intenção mais negativa ligada a essa interferência, também é algo que vai ser prejudicial. Então, quando ele coloca informações na palavra que ele está trazendo, na palestra, na psicografia, com o objetivo de se vangloriar, com o objetivo de conseguir algo para si, isso é negativo. Quando essas palavras desvirtuam a mensagem, quando elas vão contra os ensinamentos cristãos, os ensinamentos espíritas, aquilo que as obras básicas trazem, isso também é negativo. Mas quando o médium ele contribui de forma positiva, trazendo o que ele tem de melhor para auxiliar o desencarnado, isso só engrandece a mensagem. E isso é uma coisa que a gente precisa, né, prestar muita atenção. Porque mesmo dentro da comunidade espírita se enxerga o animismo de uma forma negativa. Existe sim algumas situações em que ela pode ser negativa, apesar de mesmo nas situações negativas haver uma oportunidade de aprendizado. Sempre tem. Tudo que a gente vivencia é oportunidade de aprendizado. Mas existem situações em que o animismo é extremamente importante. Mas entendam, nesse caso eu estou falando de uma interferência muito mais sutil. Não é eu tomar a palavra no lugar do desencarnado, mas eu oferecer algumas contribuições. Só para vocês terem uma ideia, né, dentro do livro dos médiuns, existe, se eu não me engano, no tópico 225, em que 225, isso mesmo, em que a espiritualidade explica que sempre que há necessidade de transmitir uma mensagem, eles sempre buscam médiuns que tenham bagagem intelectual comparável à mensagem que vai ser transmitida. Então, por exemplo, se um desencarnado, né, um espírito desencarnado tem que trazer uma mensagem relacionada à medicina, quem é o melhor médium para ele, né? Vai ser um médico. Ele pode atuar num médico que é um arquiteto? Pode, mas se for um médico, ele vai ter uma bagagem muito grande para ele fazer uso. O vocabulário, as terminologias, o entendimento, a segurança do médium. E o médium também vai poder contribuir com o que ele sabe. Aí você vê uma ação cooperativa, encarnado e desencarnados trabalhando juntos. Só que nós estamos vendo aí uma situação que é positiva, que a intenção é positiva. Então, neste caso, nesta visão do animismo, o animismo é extremamente importante. Né?
inclusive, colocam o animismo como um coadjuvante da mediunidade, né? Como um auxiliador da transmissão da mensagem. Mas como saber? Como saber se a mensagem é de um espírito desencarnado, é de um espírito encarnado, o quanto é influência do encarnado? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que importa de verdade? É o conteúdo ou é a origem? Se você está passando por uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, e alguém te dá um conselho muito bom, esse conselho te ajuda muito. Se esse conselho está dentro dos ensinamentos cristãos, está dentro dos ensinamentos espíritas, realmente importa se foi o desencarnado ou foi o encarnado que te deu o conselho, ou o conteúdo do conselho? O conteúdo é o mais importante. Tanto que a própria espiritualidade explica que para você distinguir o que é do médium e o que é da espiritualidade, basta você analisar o conteúdo. Analise o conteúdo. Analise o que está sendo passado. Mas mesmo assim, às vezes vai ser muito difícil. Por quê? Porque tem muitos médios com alto grau de esclarecimento. Não é porque estamos encarnados que somos tão ignorantes ao ponto de que não podemos transmitir uma mensagem positiva, uma mensagem esclarecedora. Não temos o mesmo esclarecimento que a espiritualidade superior. Mas temos muito também a ajudar. Óbvio, o ideal é que o médium ele possa contribuir nessa mensagem e não dar a mensagem em nome do desencarnado. Este é o problema. Quando o médium ele fala, mas ele fala que foi outro que falou. Mas foi tudo ele. Isso é um problema até para ele, né? Por quê? Porque ele tem que aprender o que é dele e o que não é dele. Daí uma grande oportunidade de aprendizado. Você se reconhecer, quem sou eu? O que é meu e o que não é meu? Né? Será que o que eu falei, isso é contribuição minha, isso foi espiritualidade? Ou, como muitos dizem, né, isso não foi nenhum nem o outro, fomos nós. Foi um trabalho em conjunto. Mas qual é a intenção desse trabalho? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas se a mensagem veio do desencarnado ou do encarnado, que elas se esquecem que às vezes pode vir sim do desencarnado, mas talvez do desencarnado de outro desencarnado, aquele do qual você não queria receber a mensagem. No caso das fraudes, por exemplo, às vezes a mensagem é sim do plano espiritual, mas não de um irmão de luz, não de um espírito esclarecido. É um caso de mediunidade efetiva, às vezes. Mas como a intenção ela é negativa e não positiva, não é de um irmão esclarecido, e sim muitas vezes de um irmão que quer se aproveitar da situação. Então, o termo animismo, ele conceitua, né, fenômenos tão vastos. Quando você fala animismo, você pode estar falando de alguém que está trazendo a sua personalidade de reencarnações passadas. Você pode estar falando de efeitos físicos gerados pelo encarnado, como a telecinese, a capacidade de materialização, de movimentar objetos. Você pode estar falando de uma pessoa que passa uma informação e você acredita que vem do plano espiritual, mas essa informação é da pessoa. Ela faz isso com a melhor das intenções, sem querer mentir. Ela acha muitas vezes que é do plano espiritual, mas é dela. E às vezes você está falando de animismo com pequenas contribuições. Pequenas contribuições que o médium dá para o processo mediúnico. Tudo isso é animismo. Então não posso dizer que o animismo é ruim, o animismo é bom. Depende. Depende da dosagem, depende da intenção. O animismo ele é sempre objeto de avaliação. Quando um
um processo anímico acontece, ele sempre tem que ser avaliado. Tanto o médium, ele tem que se avaliar, quanto aqueles que estão à sua volta, né, tem que avaliar o processo. Não para julgar, condenar o médium, mas muitas vezes até para ajudar esse médium. E ajudar esse médium a entender, olha, eu acho que isso aí que você falou não foi da espiritualidade, não. Isso aí parece muito coisa sua. Mas não com o objetivo de apontar defeitos, mas para que ele possa flagrar. Se flagrar, porque ele faz isso, em geral, de forma inconsciente. Que ele possa flagrar isso e falar assim, epa, não, isso aqui realmente sou eu. Essa contribuição até posso dar, só não posso pôr na conta da espiritualidade, porque não foi ela que disse isso. Temos que entender que no trabalho mediúnico, em casas espíritas, por exemplo, a espiritualidade que atua nessas casas espíritas, ela tem um nível de esclarecimento tal que ela sempre vai atuar pautada nos ensinamentos cristãos, pautada nos ensinamentos espíritas, nas obras básicas, e dentro dos ensinamentos cristãos, pautado na paciência, no amor ao próximo. Então, se o médium age com ignorância, se o médium age com orgulho, com vaidade, percebemos aí sim a interferência do médium. Porque ele é uma pessoa ruim, porque ele é uma pessoa fraudulenta, ele é uma farsa. Não, porque ele é um ser humano. Ele é um ser humano que muitas vezes tem dificuldade de separar as coisas e acaba interferindo. E aí a gente pode se perguntar por que a espiritualidade deixa? Né? Se a espiritualidade atua, né? Tá atuando nessa casa espírita, nesse centro espírita, por que ela simplesmente não impede que isso aconteça? Porque o objetivo dela não é ferir o nosso livre-arbítrio, e sim nos possibilitar aprender por ele. Por quê? Equivocado está o médium que age com, vamos colocar, arrogância, com vaidade, dizendo ser o espírito, né? Um espírito esclarecido, ele está equivocado, esse médium. Mas da mesma forma está equivocado aquele que vê isso e acredita. Porque se você está lá ouvindo um médium que diz estar falando em nome da espiritualidade, e ele vem falando de uma forma ou com informações que ferem os princípios cristãos e espíritas, você tem que reconhecer isso também. O espiritismo nunca pediu fé cega. Se nós lermos, principalmente aquela parte mais introdutória do Livro dos Espíritos, fica muito claro isso. O espiritismo não surgiu para se tornar uma fé cega, muito pelo contrário. Ela surge justamente da necessidade de se perguntar o porquê, o como, para onde, de onde. Então nós temos que sim que estar atentos e não acreditar de uma forma cega. Ah, não, eu fui numa casa espírita e um médium falou isso. Então, com certeza é assim. Não. Ele é um ser humano. Não é que ele está mentindo para você, mas ele é um ser humano que é falível. E ele pode sim interferir nessa comunicação mediúnica. E a espiritualidade vai sim permitir. Por quê? Porque aquela casa espírita não é protegida ou cuidada pela espiritualidade? Não. Mas porque ela também está testando você, o seu conhecimento, o seu entendimento de que a fé cega ela não é benéfica em situação nenhuma. Então, temos que estar atentos ao animismo, sim, entendendo que fraude e animismo são coisas diferentes, mas entendendo que o animismo é uma ferramenta de aprendizado. Que se existe, se a espiritualidade permite que aconteça, é porque existe a possibilidade de aprendermos com ela. Tanto o
médium que está, né, atuando, quanto aqueles que estão ali, às vezes, para receber um esclarecimento, um auxílio, também para os dirigentes de uma casa espírita. Porque se você olha para aquele médium e acredita que aquele médium, por ele ter feito, né, agido de uma forma anímica, colocou o seu sentimento na informação, colocou alguma coisa que você sabe que é dele, que não é da espiritualidade, se você simplesmente correto. Se você simplesmente ignora esse médium, você vai estar deixando de aprender com ele e de ajudá-lo a aprender e se tornar uma pessoa melhor. Bom, é isso. Acho que nosso tempo esgotou. Eu espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa e, na verdade, plantado uma sementinha para que a gente possa refletir muito mais sobre isso. Muito bom, Jeane. Suas palavras foram excelentes, tá? A gente agradece a sua participação. Se desejar concluir, ainda tem 5 minutinhos, tá? Não, tá tranquilo, era mais... Então tá bom. Então a gente agradece, né, por você ter vindo aqui, participado de forma virtual do nosso ciclo de palestras. Esperamos futuramente você presencialmente aqui com a gente, nos fazendo uma visita. Também espero. E agradecemos também a todos que assistiram, que acompanharam esse momento de esclarecimento. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade desta noite, por estarmos reunidos, estudando e aprendendo, que possamos seguir sob orientação de Ivone, e agradecemos também pela oportunidade do nosso ciclo se encerrar de forma harmônica e esclarecedora para todos nós. Que o próximo ciclo que se inicia, que são as atividades presenciais, possa ser repleto de luz e aprendizado igualmente. Que assim seja. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, gente. Muito obrigada.